Meus queridos, graça e paz seja multiplicado sobre a tua vida. Estou passando aqui para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Amém? Vamos ler aqui Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 e o verso 5, que diz assim a palavra de Deus. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, é um texto muito conhecido, né? A pesca maravilhosa. E o texto deixa claro que Jesus vinha caminhando às margens do Genezaré, quando a multidão aperta querendo ouvir a palavra de Deus através do Cristo. E Jesus ele agora observa dois barcos, como o verso 2 deixa bem claro, que havia dois barquinhos. E Jesus ele decide, ele opta a entrar justamente no barquinho de Pedro. Alguns historiadores dizem que devido à população que havia ao redor nas margens do Genezaré, do Tiberíade, havia outros barcos. Alguns vão dizer que havia aproximadamente 3.000 ali em volta. Só que o texto vai dizer que ali próximo de Jesus havia dois barquinhos. E Jesus ele opta a entrar no barco de Pedro. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que Jesus ele não entra no barco de Pedro por falta de opção. Ele entra no barco de Pedro porque ele queria usar o barco de Pedro. Jesus ele não entra no barco de Pedro por falta de opções. Ele entra porque ele tem um propósito na vida de Pedro e ele quer tratar com Pedro. Sabe por que Jesus me usa e Jesus te usa? Não é por falta de opções. Porque se nós olharmos, tem pessoas até melhor do que nós. Pessoas com mais experiências, com mais capacidade, olhando na ótica do homem. Mas Jesus escolheu a mim e a você. Então isso é um privilégio, a gente tem que entender que Jesus escolheu, não foi por falta de opção, é porque Ele quis usar você. O texto vai dizer que Jesus entra no barco de Pedro, começa a ensinar aquela multidão que estava sedenta em ouvir a palavra. Depois do longo ensinamento de Cristo, ele olha para Pedro e diz: Pedro, vai até alto mar e lança as tuas redes. Eu acho interessante que até aquele momento onde Jesus decide entrar na vida de Pedro, no barco de Pedro, talvez para muitos Pedro era apenas um fracassado. Porque muitas das pessoas, elas olham para mim, para você, não vê um passado glorioso que nós tivemos, mas por causa de um fracasso, eles apontam o nosso erro. Então talvez a ótica do homem, da multidão que estava ali, eles estavam olhando para um Pedro fracassado. E Jesus escolhe entrar no barco de Pedro justamente por isso. Porque enquanto alguém está dizendo fracassado, Jesus está dizendo: eis aí alguém que eu tenho um projeto lindo para realizar na vida dele. Enquanto muitos estão dizendo é um fracassado, Jesus está dizendo é alguém que eu vou usar para uma obra maravilhosa. Então é a esse homem que Jesus agora manda ir a alto mar, lançar as redes. E o texto vai dizer que Pedro, o verso que a gente leu, Pedro olha e diz: Mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos,
mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Irmãos, eu acho lindo que nós estamos aí com pescador versus carpinteiro. A ótica do homem é: quando Pedro fracassou, ele estava na hora certa, com as pessoas certas e no local certo. Ele estava na hora certa porque a madrugada era a melhor hora de lançar as redes. Ele estava no local certo porque ele estava em alto mar, o melhor local. E ele estava com as pessoas certas porque ele estava na companhia de outros pescadores experientes, assim como ele, que era André, o seu irmão, e também junto com eles, Tiago e João. Então, Pedro estava, quando ele fracassou, ele estava no local certo, na hora certa e com as pessoas certas, mas deu errado. Quantas vezes a gente tenta fazer algo e dá errado? A gente vai tão convicto que tudo vai dar certo porque a gente está fazendo da forma com que a gente sempre fazia, do jeito que sempre fazia, com as pessoas que a gente sempre faz, com as pessoas que aos nossos olhos são as melhores, mas a gente faz e dá errado. Só que quando Pedro lança as redes e os peixes vêm, Pedro estava, aos olhos humanos, Pedro estava na hora errada, no local errado e com a pessoa errada. Na hora errada porque durante o dia não era a melhor hora de lançar as redes. No local errado porque alto mar não se lança a rede durante o dia. E com a pessoa certa, por quê? Com a pessoa errada, por quê? Porque Cristo não era pescador, era carpinteiro. Então, na ótica humana, ele estava na hora errada, no local errado e com a pessoa errada. Só que trazendo para uma ótica, uma visão espiritual, quem estava no barco ali não era um simples carpinteiro. Era o Filho do Altíssimo, aquele que manda no céu, manda na terra, manda embaixo da terra, manda no mar. E mesmo que não houvesse peixe naquele lago, se Jesus mandou lançar as redes, ele tem capacidade para dizer: haja, mesmo se ainda não houvesse, agora teria que ter, porque quem está falando, quem está dando a ordem tem autoridade. Sabe o que é que eu aprendo com esse texto, irmão? Que não importa a dimensão do teu fracasso, Deus, ele é capaz de mudar o resultado. Não importa a dimensão do teu fracasso, Cristo estando no barco, Cristo dando a ordem, ele é capaz de mudar o resultado, a sentença que foi liberada sobre a tua vida. Foi algo negativo, foi algo que veio a fracassar, foi algo que o inimigo fechou sobre ti. Deus, ele é capaz de mudar essa sentença. Não importa o tamanho do fracasso que você está vivendo, se você convidar: Senhor, o Senhor tem liberdade para entrar no meu barco e aqui o Senhor dita as regras. Sabe por quê? Porque diante dos insucessos que nós obtemos na nossa vida, diante dos insucessos que nós obtemos em nossa vida, é Deus nos dando mais uma oportunidade de dar a volta por cima, só que dessa vez com inteligência, com sabedoria e com temor à sua palavra. Pedro, vendo as palavras do mestre, pregando para aquela multidão, ele agora recebe uma ordem do mestre. Pedro vai dizer: olha,
Eu sou pescador experiente, eu sei a hora certa, eu sei o local certo. Mas sobre a tua palavra, mestre, mesmo a gente tendo trabalhado a noite toda, mesmo a gente tentando e não conseguindo, mas as tuas palavras ardem no meu coração e sobre ela eu vou lançar as redes e as coisas vão acontecer, porque eu creio na palavra que foi liberada nesta hora. E sabe qual é a palavra profética que eu quero liberar sobre a tua vida? Que diante dos fracassos, diante das inseguranças, diante dos insucessos, Deus ele vai mudar a história. Sabe por quê? Porque Ele está dando ordem hoje para você recomeçar, mas recomeçar segundo a autoridade que Ele está liberando sobre a tua vida. Não foi em vão que os peixes não vieram quando Pedro passou a noite pescando. Se Pedro tivesse passado a noite pescando e tivesse obtido sucesso, quando fosse de manhã cedo, ele havia corrido para o mercado vender os seus peixes. Quando Cristo passasse por ali, ele não iria ter o privilégio de encontrar com o Mestre. Então os insucessos vieram, os fracassos vieram para que ele tivesse um encontro com Cristo. Ele não pegando nada, ele agora está lá às margens do lago, lavando as suas redes, frustrado, talvez alguém zombando, alguém apontando, e Jesus passa e diz: Pedro, me permita entrar no seu barco. Sabe por que muitos fracassos vêm na tua vida? Sabe por que muitos insucessos vêm sobre a tua vida? É Jesus dizendo: eu tenho um encontro com Ele. Esses fracassos é para você ter uma experiência maior, ter um encontro com o Mestre. Ele quer fazer algo novo na tua vida. Então levante a cabeça, permite Jesus entrar no teu barco, obedece à voz dele e você vai ver que esses insucessos, esses fracassos são oportunidades que Deus está te dando para você começar novamente, mas começar com inteligência e com obediência à palavra dele. Guarde essas palavras no seu coração, é Deus falando com você nesse momento. Amém? Receba essa palavra e seja abençoado. Compartilhe e abençoe outras vidas. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho compartilhando esse vídeo para que pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Fique em paz, Deus te abençoe.